Bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar a nossa aula aqui, não vamos poder parar no tempo e vamos lá falar de músculos do tórax. Quando a gente fala em músculo do tórax, nós temos que lembrar a simples fato, esses músculos que vão ajudar na elevação e no descenso da caixa torácica. Elevação e descenso de caixa torácica, nós precisamos ter noção de músculos que são inspiratórios e músculos que são expiratórios. Mas sempre lembrando que existe um motor principal, ou seja, um músculo principal para cada situação. E nesse caso, mais à frente, nós vamos ver e falar sobre diafragma. Os três músculos aqui principais citados serão intercostal externo, interno e íntimo. Ou nós vamos ver a sequência melhor desses músculos, acompanhando aqui. Nós falamos um pouquinho deles, que são músculos que se encontram nos espaços intercostais. Como assim? Lembram que nós temos as coxilhas, 12 de cada lado, somando ao total de 24? Entre essas coxilhas existe um espaço chamado de espaço intercostal, que é exatamente onde nós vamos encontrar os músculos intercostais. De uma sequência lógica de superfície a profundidade, nós temos intercostal externo, intercostal interno e intercostal íntimo. Ambos esses músculos estão inervados pelo nervo ou pelos nervos intercostais. Veremos mais adiante da onde provém esses nervos intercostais. Continuando, falando de músculo intercostal externo, é importante saltar que esses músculos intercostais, cada um exerce uma forma de inserção. Por exemplo, de uma forma mais facilitada e simples de pegar o conteúdo, lembrem sempre de uma coisa, o intercostal externo vai sempre de trás para frente, o intercostal interno vai sempre de frente para trás. E o íntimo, aquele que vai estar ali mais na profundidade, fica sempre ali, aqui no meio do espaço intercostal. Então aqui nós podemos ver que ele se estende desde uma articulação chamada de costotransversa. Ponto. Costotransversa, para quem não lembra o que é, nós vamos voltar lá em coxilhas e lembrar de vértebra torácica. As vértebras torácicas, elas servem para receber as coxilhas e aí nós temos uma articulação chamada de costotransversa. Ali na articulação costotransversa, tá? Vai até a articulação costocondral. Para quem não lembra de costocondral, temos as coxilhas e também temos o cartílago. Então, é um músculo que se estende lá de trás da articulação costotransversa e vai em sentido anterior até o que nós chamamos de articulação costocondral. Um detalhe importante frisa aqui, que eles não chegam ou não ligam hasta el esternón, ou seja, esse músculo ele não chega totalmente até o esternón. Tá? Ele para ali na articulação costotransversa. Bom, mais que isso, é importante a gente lembrar que ele tem uma função importantíssima na inspiração. Então, nós podemos aqui falar que o nosso músculo intercostal externo, ele é um importante músculo inspirador. Ok? Aqui nós temos um exemplo claro. Ali atrás, lembrando, coxilhas, nós temos aqui dois tipos de articulação, sendo essas articulações a nível do corpo e a nível da apófise transversa. Falando de intercostal externo, nós falamos aqui de articulação costotransversa até a sequência da nossa articulação costocondral ou condrocostal. As fibras desse músculo, percebam que elas são sempre nesse sentido, direcionada ou fazem mais ou menos esse esquema, vem de trás para frente. Continuando a nossa linha de raciocínio numa outra visão, essa imagem ilustrada aqui, linda, perfeita, é do nosso amado e mestre Latarjet. Nós temos aqui o nosso músculo todo, músculo intercostal externo. Observem que ele sai da articulação costotransversa e vem em sequência aqui até a articulação costocondral. Atrás dele, nós temos aqui o nosso próximo músculo, músculo intercostal interno, e um pouquinho mais atrás, nós temos aqui nosso outro músculo, que é o mais profundo, chamado de íntimo. Íntimo porque ele está na profundeza de toda a intimidade de vocês. Olha lá, aqui, relembrando a nossa aula, assim como já comentei aos senhores, que nós temos o que nós chamamos de paquete vasculo nervoso vasto intercostal, ou paquete vasculo nervoso, nós falamos aqui, no caso, intercostal.
O que nós temos aqui? Van. Nós temos a veia, a artéria e o nervo, ok? Isso é só para lembrar. Mais um outro corte mostrando aqui a vena, artéria e nervo intercostal, beleza? Continuando essa sequência falando de músculo intercostal, nós vamos falar agora de intercostal interno, ou também chamado de médio. Médio porque ele está no meio, isso é óbvio, né, pessoal? Mas falando de inserção desse músculo, aqui diz assim, que ele se inserta no borde inferior e superior das coxilhas e cartílagos supra e subjacentes. Ou seja, o que é suprajacente e subjacente? Aquilo que está em cima e aquilo que está abaixo. Voltando um pouquinho, falando da inserção muscular, aqui diz que as suas fibras são oblíquas, de cima para baixo e de frente para trás. Ao contrário do nosso primeiro músculo, que é o intercostal externo, que vai de trás para frente, esse músculo ele vai de frente para trás. Sempre lembrem que eles têm que ter o sentido contrário para que eles consigam agir de forma antagonista. Enquanto eu tenho um que inspira, eu tenho um grupo muscular que ajuda na expiração. Nós temos aqui então que ele se estende da linha axilar média hasta ao esternum, descendendo as coxilhas, portanto eles são considerados expiradores. Vamos entender melhor. Quando eu falo de interno ou de médio, diz que é da linha axilar média hasta el esternum. Então podemos dizer que esse músculo, ele sai em direção do esternum, ou seja, sai de localidade external e vem mais ou menos aqui a esse nível que conhecemos como linha axilar média. Os senhores verão mais adelante, no conteúdo de membro superior, que quando a gente fala nessa região, a gente fala de oco axilar. Isso nós temos uma divisão de linha axilar anterior, linha axilar média e linha axilar posterior. Pois bem, senhores, linha axilar anterior, média e posterior, ok? Isso é fácil, nós só temos que entender que esse músculo sai de frente para trás, de um modo simplificado, esternum, e vai em direção à linha axilar média. Friso mais uma vez a vocês que ele é considerado um importante expirador. Observem aqui que nós temos uma diferença. A primeira diferença que o nosso músculo intercostal externo é considerado um inspirador e o nosso músculo intercostal interno ou médio é considerado um expirador. Beleza? Seguimos. Aqui nós temos uma imagem, tá? E uma imagem que mostra a direção da fibra muscular. Observem aqui a direção de toda a fibra muscular do intercostal externo e aqui nós temos a direção da fibra muscular do que nós chamamos de intercostal médio. Quando a gente fala desse músculo, recapitulando aqui na imagem para os senhores, nós temos aqui que sai do esternum e ele vem em direção ao que nós chamamos aqui na proximidade de linha axilar média. Continuando, aqui mais uma vez nessa imagem, mostrando aos senhores a disposição das fibras musculares para com relação ao que nós chamamos de paquete vasculo nervoso intercostal. Ok? Então percebam que, diferentemente do primeiro que mostrei a vocês, este segundo músculo sai em direção do externo e vem nas proximidades medianas da região ou de toda a caixa média, tá? Se instalando aqui na proximidade da linha axilar média. Continuando a sequência, nós vamos ver aqui o nosso músculo intercostal íntimo, interno. Íntimo, como eu já disse aos senhores, tudo que é íntimo sempre está mais profundo. Então, falando de intercostal íntimo, nós falamos que é um músculo menor e que tem uma inserção também menor. Falando de inserção menor, aqui eu elenco a vocês que ele se inserta no borde medial do surco costal, por arriba e pelo borde superior da coxilha subjacente. O que isso quer dizer, professora? Quando a gente fala que ele se inserta no borde medial do surco, nós temos que tomar em conta que ele tem uma relação mais próxima, mais íntima com um dos elementos do paquete vasculo nervoso intercostal. Aqui diz que ele está situado profundamente ao músculo intercostal externo, atrás, e o músculo intercostal interno, adelante. Suas fibras são oblíquas hacia abaixo e atrás.
e se estende desde o ângulo costal posterior até a articulação condroesternal. Uma coisa importantíssima, quando nós falamos em ângulo costal posterior, vamos lembrar aqui que nós temos uma coxilha. Vamos dar exemplo da 7ª coxilha. Lembrem sempre, senhores, quando eu falo para vocês em sala de aula, é como se eu tivesse essa situação, como se essa estrutura fosse a minha coxilha. Eu disse a vocês que ela tem uma primeira angulação, e essa angulação ela é posterior, voltada mais lateralmente. E ela tem uma segunda angulação, e essa angulação ela é anterior, voltada mais medialmente. Não entramos em questão em primeira e segunda coxilha, estamos falando das demais. Lembrem sempre que para toda regra tem sua exceção. Aqui nós falamos então que esse músculo se estende desse ângulo costal posterior, lembrem do primeiro ângulo costal posterior, e vai em relação à vicinidade, ou seja, a proximidade do que nós chamamos da articulação condroesternal. Aqui, em questão, nós temos que falar que esse músculo, pelo fato dele ser profundo, ele vai acompanhar um músculo anterior a ele, por isso ele é também considerado um músculo expirador, ou seja, um músculo que vai participar na expiração, beleza? Então é fácil. Aqui quando nós falamos de músculos do tórax, falamos de uma sequência simples, que são os 3 intercostais, externo, interno e íntimo. Fazendo uma leve prévia do que nós falamos, externo, ele é um músculo inspiratório, e os dois, seja ele médio ou interno, e o íntimo são expiratórios, ok? Continuando o nosso assunto, porque nem tudo é fácil, nós vamos lembrar uma coisinha aqui. Eu disse a vocês que o íntimo, que é o último, é o que está em maior proximidade com o paquete vasculo-nervoso. Adianto o assunto de vocês. Por que essa doutora fala tanto em paquete vasculo-nervoso? Interessante, não? Mas sempre lembrem que eu disse aos senhores que está localizado no borde inferior das coxilhas. E por que é importante, doutora? Porque nós temos veia, artéria e nervo. Vamos ver mais para frente, logo no conteúdo ali que a gente vai falar de vasos, vocês vão ver que a artéria intercostal, ela tem uma artéria intercostal posterior e uma artéria intercostal anterior. Elas se anastomosam, ou seja, elas se encontram num determinado ponto. O que nós temos aqui de importante? A nossa artéria intercostal posterior, ela provém da aorta torácica. E quando nós falamos de artéria intercostal anterior, nós falamos de uma artéria que provém da torácica interna, ou como vocês conhecem também, mamária, belezinha? Continuando o assunto, nós falamos aqui que esses nervos, ou seja, esses músculos são inervados pelo nervo intercostal, tá? Aqui nada mais exprime aos senhores que artéria intercostal, vena intercostal estão situadas no surco subcostal. Foi comentado esse assunto. Nervo intercostal um pouquinho mais abaixo, certo? Arteríolas supracostal que segue o borde superior da coxilha. Então nós vamos ver mais para frente como funciona o processo de drenagem, tá? Quando eu digo drenagem, eu digo são veias que precisam desembocar em outras veias para fazer todo o recolhimento desse sangue sem oxigênio. Bom, nunca se esqueçam aí daquela famosa brincadeira dentro de sala de aula, que nós temos que das bolas sempre vão vena, artéria e nervo. Músculos elevadores das coxilhas. Nós temos esse grupo muscular que também ajudam no processo de elevação dessas coxilhas, tá? Esses músculos elevadores, eles se insertam de uma forma muito simples, muito fácil, só que aqui nós precisamos do auxílio, da ajuda do que nós chamamos das apófises transversas das vértebras torácicas. Prestem só atenção. Quando nós falamos em supracostais, nessa imagem aqui, que incluso também é tirada do nosso Latarjet, observem que nós temos aqui os elevadores das coxilhas, e esses elevadores das coxilhas também são chamados de supracostais. Professora, mas vamos lá, vamos entender essa inserção. Vamos entender. Ali diz apófises transversa de C7 até da sétima vértebra, até nós temos ali T11. Professora,
VC7 e VT11 significa o quê? Vértebra cervical sétima e vértebra torácica 11ª. Então, nós temos aqui uma margem de que esse músculo, ele se inserta lá na apófise transversa de C7, como também se inserta na apófise transversa da 11ª vértebra torácica. Lembrando aos senhores que nós temos ali borde superior e cara lateral da coxilha subjacente. O que significa isso? Imaginemos então, lá da 12ª coxilha se inserta em relação à apófise transversa de 11ª e assim sucessivamente. T1, ou seja, na região de T1 nós temos que esse músculo, considerado um músculo supracostal, se inserta em relação à apófise transversa da 7ª vértebra cervical. É simples, não tem mistério, é só a gente seguir a sequência torácica, seja de cima para baixo ou de baixo para cima. E ali nós temos, tá, borde superior, porque ele se inserta em relação ao borde superior de cada coxilha, e cara lateral, porque se eles têm que se insertar para fora, se insertarem para dentro não vão conseguir ter o mesmo trabalho, ou seja, a mesma função. E lembrando também que a cavidade endotorácica não ia permitir. Mas simples, o que eu tenho que saber aqui para eu não confundir com as demais inserções? Simplesmente lembrar de apófise transversa, que são as estruturas que ficam lateralmente às vértebras, e também lembrar que sempre, se eles vão se insertar em apófise transversa, eles têm que se insertar em relação ao borde superior das coxilhas, ok? São estruturas que se aproximam mais. Diz também que são inspiradores pouco potentes. Inspiradores pouco potentes. Não é porque eles são inspiradores pouco potentes que eles não exercem tal função, tá? Quem exerce maior função aqui, no caso inspiratória, seriam aqueles outros músculos que nós já comentamos, mas não deixa de imprimir a necessidade que eles têm de auxiliar nessa inspiração. Beleza, pessoal? Mas assim como nós temos músculos que são elevadores, nós também temos sempre músculos que vão fazer o processo reverso. Aqui eu trago músculos que são infracostais. Por que a gente não vai entrar em detalhe nessa questão? Porque esses músculos são rudimentários, são músculos um pouco menores, mas são músculos que estão entre a pleura e o músculo intercostal íntimo, tá? Não comentamos tanto porque nós temos outros músculos que fazem o processo maior de expiração, como o diafragma e os outros intercostais já citados, ok? Beleza! Seguindo para mais um músculo aí, nós temos aqui o músculo triangular do externo. Quando eu falo em triangular do externo, eu tenho que ter uma visão do esternão, esse osso que a gente viu que é um osso ímpar, mediano, simétrico, um osso plano, ímpar, mediano, simétrico, localizado na região anterior do tórax. Nós temos que imaginar que nós estamos falando de uma inserção que seria posterior, não de uma inserção anterior, porque anteriormente nós vamos ver outros músculos, como peitoral maior, peitoral menor, serrato anterior, mas a gente deixa isso para o capítulo de membro superior para que não confunda a cabeça dos senhores, ok? Voltando aqui no assunto, nós temos aqui, estão vendo esse músculo que ele parece que ele se abre, que ele se espalha em relação ao externo. São eles, né, que são vários fascículos, mas é um músculo só, que é o triangular do externo. Principal inserção, então, sempre vai ser o quê? O corpo do esternão, e ele vai em direção, ali nós podemos perceber, a união condrocostal, ok? Segundo a literatura, diz que estão localizados no esternão, na cara posterior do corpo, até em direção ao que nós chamamos de apófise xifoide, ou apófise xifoidea. E ali nós temos que eles estão na cara profunda, ou seja, são músculos profundos. Entre o músculo e a parede torácica transcorrem vasos torácicos internos. Vamos entender um pouquinho mais. Quando a gente fala dessa inserção aqui em questão, nós estamos falando que são músculos que estão mais possivelmente abaixo do corpo e próximo à apófise xifoide. Seguem numa direção ascendente e se insertam, que nós podemos observar aqui na união condrocostal, ou seja, na região da costela ou da coxilha para com o cartílago, ok?
Nós temos aqui como uma ação, dizem que eles têm uma ação muito mínima, muito reduzida, em relação à regressão, ou seja, em relação ao descenso dessa caixa torácica. Sempre recordamos que quando a gente fala em movimentação de caixa torácica, nós falamos em movimentação de elevação. Quando nós fazemos o processo inspiratório, nós falamos no movimento de descenso, quando nós falamos no processo expiratório. Entenderam? Então, até agora, meus amores, falamos de todos os intercostais, falamos dos músculos que são elevadores das coxilhas e, por fim não, porque ainda vem mais, nós falamos aqui desse músculo chamado de triangular do externo. Uma ressalva importante que eu sempre gosto de citar em sala e que eu gosto que os meus alunos sempre tenham a mente aberta, não só para anatomia, mas pensando lá na frente em outros fatores que são importantes, é que esse músculo tem uma relação muito grande com alguns vasos, tá? Esses quais vasos são profundos, mas ali nós temos, ó, entre o músculo e a parede torácica, transcorre os vasos torácicos internos. Vamos lembrar sempre de uma coisa. Esse músculo, em questão aqui falado, nós temos que ele tem uma relação importantíssima com uma artéria também importantíssima e com uma veia importante. Qual é essa, professora? É a artéria mamária ou artéria torácica. Tanto comentada por vocês quando a gente fala em hiato de Marfan. Por que eu sempre falo em hiato de Marfan? Porque é uma zona de transição muito importante. Lembra que eu disse para vocês que em relação à apófise tifoide, nós temos uma inserção diafragmática, que mais para frente a gente vai entrar nesse assunto, mas eu quero que vocês saibam a relação importante desse músculo para com essa artéria e essa vena, tá? Não se esqueçam, ele tem relação importante com o que nós chamamos ali de vasos torácicos internos, ok? Estão cansados? Não fiquem não, porque agora vem a melhor parte da aula, ou seja, vem a melhor parte que é o diafragma. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar mais um conteúdo aqui bacana, vamos falar de diafragma, hein? Respirem fundo, concentre-se que agora vai começar a emoção da aula. Falando de diafragma, vamos lembrar sempre de um princípio básico. O que é diafragma? Como seria estudar diafragma e qual é a estruturação desse músculo em relação às suas devidas inserções? Quando a gente fala de diafragma, a gente tem que pensar sempre que além de ser um músculo que se estende ou se inserta de direita para esquerda e de esquerda para direita, nós também temos que pensar que ele é um músculo que serve como tabique, tem a função de um tabique. O que é tabique, professora? Eu não entendi. Tabique nada mais é uma estrutura que vai dividir a região do tórax e região do abdômen, que vai separar a região torácica da região abdominal. Esse músculo é um músculo muito potente e pelo fato de ser potente, registra não só essas funções como outras funções. Quais seriam outras funções? Nós temos aqui órgãos que dependem dessa inserção diafragmática para a sua sustentação. Por exemplo, o coração. O coração ele é um órgão que ele vai descansar em relação ao diafragma, ou seja, imaginemos o diafragma então como se fosse uma estrutura, uma cúpula, né? Essa cúpula que tem esse formato, ela superiormente vai abrigar o coração. O coração vai ficar ali deitadinho, descansadinho ali em relação ao diafragma. Embaixo, aqui nessa região aqui do hipocôndrio direito, nós temos o fígado. O fígado também vai estar relacionado ao diafragma. O estômago e assim sucessivamente nós vamos ver outras estruturas mais relacionadas a esse grande músculo. Então, quando a gente fala em diafragma, nós falamos que ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Como disse para vocês ao início, é um músculo plano, ântil e delgado, é um músculo fino, mas além de ser fino, nada subestime a capacidade desse músculo. Vamos lá, falando dele, que é este aqui, lindão, perfeito, esse músculo, ele é um músculo que ele trabalha ou tem um funcionamento automático. Como é que seria um funcionamento automático? Ele precisa trabalhar de forma involuntária, a gente não precisa, vamos lá, vou mexer meu diafragma, não. Não, ele trabalha de forma automática, ele trabalhou. Por que isso? Porque ele tem uma inervação própria, e nós vamos conhecer a inervação do diafragma. Uma inervação que é dada pelos nervos frênicos. Adianta aos senhores, nervo frênico é o nervo precedente, é o nervo que vem lá do plexo cervical pela principal formação de C4. Tá? Não confundam jamais na vida de vocês frênico
com vago ou vago com frênico. São dois extremos completamente diferentes. Um, que é o frênico, provém de um plexo, e o outro, que é o nervo vago, provém ou é um par cranial. Não provém, é um par cranial, ok? Vamos lá. Falando desse músculo, nós temos aqui que eles estão atravessados por numerosos órgãos, né? Ou órgãos que passam da região torácica e vão para o abdômen, ou do abdômen que precisam ascender até a cavidade torácica. Nós temos aqui que ele tem duas partes, ou seja, é como se pegássemos a estrutura, dividíssemos ao meio e fôssemos trabalhar tudo que é lado direito e tudo que é o lado esquerdo. Inervação diferente e atuam independentemente, tá? Por isso que nós falamos que ele tem um funcionamento automático. Bom, falando de diafragma, falando de um músculo importantíssimo, a gente tem que parar e chegar no ponto onde vocês às vezes não gostam um pouquinho. Nós temos que falar aí de inserção muscular. Como assim inserção muscular, professora, se a senhora está falando de diafragma? Eu acabei de dizer que diafragma é um músculo e todo e qualquer músculo ele precisa se insertar em alguma região ou em algum lugar. Vamos pensar o seguinte, por que ele precisa se insertar em região de vértebra lombar? Porque ele precisa de uma sustentação, de uma fixação maior. Automaticamente ele tem que se insertar a nível das coxilhas. Se lá no começo eu disse aos senhores que ele é um músculo expiratório, ele é um motor primário. E por fim, ele tem que se insertar no esternão. Por que no esternão? Porque é como se ele fizesse o equilíbrio, né? Aqui o esternão, a apófise tifoide está no meio, então é como se ele fizesse esse equilíbrio. Mas é simples. O que nós temos que entender relacionado à inserção? Vamos por partes. Primeiro nós vamos falar de inserção lombar, depois nós vamos falar de coxilhas e depois nós vamos falar de esternão. Algo muito fácil, algo muito simples e que eu quero que os senhores saibam. Da seguinte maneira, um momentinho, que funciona de uma forma muito fácil, muito simples, e vocês não precisam se preocupar, às vezes tentando gravar algo que não seria de uma forma mais difícil ou de uma forma mais fácil, que às vezes vocês gostam de complicar um pouco a situação e não tem o que complicar. Prestem só atenção aqui. Quando nós falamos de inserção, nós falamos de algo simples. Nós vamos colocar aqui inserção lombar ou inserção lombar, certo? Nós temos aqui pilares principais, pilares acessórios e nós temos aqui o que nós chamamos de terceiro pilar. Meu Deus, o que é isso que a professora está escrevendo aí? Eu não entendi nada. Bom, recapitulando para você que deu aquela leve viajada, deu uma dormidinha aí no vídeo, vamos voltar aqui, oxigena, respira aí, vamos prestar atenção. O que é que nós temos? Vértebra lombar. Estamos aqui falando então somente de inserção lumbar. Essa inserção lumbar, ela acontece de uma forma muito simples. Ali nós temos um exemplo, eu vou escrever aqui e já explico aos senhores o que traduz essa imagem, beleza? Aqui nós temos pilares principais. Esses pilares principais nós temos direito e esquerdo. Ok? Assim mesmo como os pilares acessórios. Também temos pilares acessórios do lado direito e também temos pilares acessórios do lado esquerdo. Como é que funciona? Para que serve? O que é que faz? Bom, quando a gente fala de pilar principal direito, nós estamos falando de uma inserção que vai de L1, se inserta em L2, se inserta em L3 e pode chegar a insertar em L4. Quando nós falamos de pilar esquerdo, nós estamos falando de L1, nós estamos falando de L2 e nós estamos falando que essa inserção pode chegar em L3. Professora, quando você fala em L3, você está fazendo referência a quê? Eu falo para vocês, eu faço referência, meus amores, às vértebras que são lombares. L1, L2, L3, aqui ó, acompanhem comigo. Se a gente olhar o diafragma bem assim, bem bonitinho,
Diz a literatura que esse músculo tem o formato de um morcego, de um paraquedas, de Batman, o que tem as e vocês podem colocar aí, anotar aí. Mas os mais usados é paraquedas, morcego e Batman. Por quê? Porque vocês vão ver que o diafragma tem estruturas, são inserções que a gente chama de inserções arqueadas, como se formassem, não, formam semiarcos. Estão vendo aqui? E essas inserções são progressivas. Bom, aqui eu falei para os senhores em pilares. Para uma casa, né? Uma casa quando é construída, ela precisa sempre de algo para reforçar essa construção. E quando a gente fala em construção, a gente fala em pilar, né? O pilar é o que dá sustentação a uma casa. Aqui não é diferente. Nós temos aqui esses emaranhados, esses tendões, são chamados de pilares, tá? Então nós falamos aqui, ó, pilar principal, esse do lado direito, e aqui nós temos o pilar principal do lado esquerdo. O pilar principal do lado direito se inserta em L1, L2, L3, podendo chegar a L4. Não é que ele sempre vai estar relacionado a L4, ele pode chegar a L4. Quando nós falamos em pilar principal do lado esquerdo, nós falamos que ele se inserta em L1, L2 e pode chegar a L3. Bom, eles têm um nome de principal, obviamente, porque são os que reforçam, os que garantem a maior ornamentação dessa estrutura. E quando nós falamos em acessório, simples, é algo que vem sempre para quê? Para complementar, para ajudar. Olha só a diferença. Quando eu falo em pilar acessório, eu estou falando de quê? Eu estou falando de estrutura que vai se insertar em L1, e L2, L1 e L2. Beleza. Explica aí, professora, não entendi nada. Calma, respira, vamos tentar entender junto. Ou melhor, eu já entendi, vocês é que precisam entender, mas não se preocupem. Se vocês já pegaram os pilares principais e já aprenderam, se você olhar bem aqui do ladinho, estão vendo aqui, aqui e aqui, vocês vão estar presentes dos pilares acessórios. E esses pilares acessórios se insertam no corpo de L1 e L2. Se insertam no corpo de L1 e L2. É assim que funciona, tá? Então, mais uma vez aqui, vamos fazer um esqueminha rapidinho aqui para vocês memorizarem ainda mais. É como se eu tivesse aqui os corpos vertebrais, tá? Lembrando que eu não sou boa de desenho. Então, nós temos aqui corpos vertebrais. Esses corpos vertebrais, aqui eu tenho L1, L2, L3 e L4. Então, meu pilar principal vem L1, L2 e L3 e pode chegar em L4. Esse é o direito. E aqui eu tenho L1, L2 e pode chegar em L3. Esse é o esquerdo. E como eu falei em pilar acessório, eu disse que eles vêm para auxiliar, não vem? Vem para ajudar. Pois é, eles vão vir logo atrás, fazendo aqui, ó, L1 e L2. L1 e L2. Beleza? Essa é a função de pilar principal e pilar acessório. Essas são as inserções. Mas vamos analisar. Lá, olha bem ali. Vamos analisar aquela imagem ali comigo. Se eu tenho aqui os pilares que são principais. Se eu tenho aqui os pilares acessórios, lembrem sempre que toda vértebra ela vai ter suas apófises transversas. Então, observem, senhores, que deste mesmo pilar que nós chamamos de acessório, nós temos uma progressão dessa fibra em relação à nossa apófise transversa. Como assim? Vou lá eu, mais uma vez, tentar fazer um desenho para vocês. Não garanto muito, mas, olha só. Se eu imagino que eu tenho aqui um corpo vertebral, independentemente da vértebra que seja. Mas como nós estamos falando, vamos falar dela aqui, L1. Todas as nossas vértebras, elas vão possuir o que nós chamamos de apófises transversa. Então, para a gente continuar falando dessa inserção, é como se eu pegasse a mesma fibra do meu pilar, que é acessório,
e ela vai fazer um arco e se insertar aqui no que nós chamamos de apófise transversa. Ok? Isso é simples, é fácil. Isso aí nós vamos estar falando de uma terceira inserção. Ah, professora, entendi a jogada, então a senhora vai estar falando agora de terceiro pilar. Exatamente isso. Preste atenção que eu não estou saindo da ordem, da sequência, para explicar aos senhores. O que este projeto de desenho quer explicar a vocês? Esse projeto de desenho nada mais quer explicar que, assim como eu tenho os pilares principais, eu tenho os meus acessórios, continua a minha inserção com o meu terceiro pilar. Então, olha lá. A inserção do terceiro pilar nada mais é que sai do pilar acessório e faz um arco, forma um arco a nível da apófise transversa de L1. Se eu tenho esse primeiro arco, meus amores, isso aqui, ó, isso chamado de ligamento arquato medial. Esse ligamento arquato medial também é chamado de arcada de psoas. Lembra sempre que eu faço a referência, vocês são o quê? Psoas. Não é à toa, é para vocês sempre lembrarem que psoas é um músculo importante que está localizado na região tóraco-lumbar. Vamos lá. Então, professora, quando você fala de terceiro pilar, você quer falar que isso aqui é igual ao quê? É igual a falar de ligamento arquato medial, que é ou que leva o nome de arco ou arcada de psoas, ok? Então, isso daí é simples. Isso aí é algo interessantíssimo, porque depois nós vamos ver a inserção do músculo psoas, até ele se formar o músculo ilho-psoas. Belezinha? Continuando, se eu parei aqui na minha inserção lumbar, certo? Fazendo referência à apófise transversa de L1, eu preciso progressar nessa inserção. Eu disse aos senhores no começo, ele tem inserção lumbar, ele tem inserção costal e ele tem inserção diafragmática. Ainda estamos em inserção lumbar. Olha lá, se ele sair, ou aliás, ele sai da apófise transversa de L1 e forma uma outra fibra arqueada que vai em direção à 12ª coxilha. Isso daí significa o quê, galerinha? Significa que eu tenho um segundo arco, chamado de quê? Arco ou ligamento arquato medial, arcada do músculo quadrado lumbar. Prestem bem atenção, é simples, é fácil e é rápido, é gostoso de aprender. Por quê, professora? Porque quando a gente fala de inserção, a gente fala de inserção que é o quê? Progressiva. Inserção progressiva é aquela inserção que eu acompanho a sequência até formular o meu conhecimento. Recapitulando, se eu tenho aqui ligamento arquato medial, que está relacionado à apófise transversa de L1, eu continuo a minha inserção, só que agora, se eu saio da apófise transversa, ela vai em direção à 12ª coxilha. E está aqui ela, senhores. Esse é o nosso segundo arco, ou também chamado de ligamento arquato lateral, arcada do quadrado lumbar. Professora, se eu estou em 12ª coxilha, significa que eu já estou falando de inserção lumbar? Ok, você entendeu a jogada, é exatamente isso. Paramos aqui. Não falamos mais de inserção lumbar e vamos falar de inserção costal, tá? Então não se esqueçam, lembrem sempre que do mesmo jeito que eu tenho ligamento arquato medial, eu também terei um ligamento chamado de ligamento arquato lateral. E esse ligamento arquato lateral está relacionadíssimo com o que nós chamamos de arcada del quadrado lumbar. Fechou. Fechou nosso conhecimento aí. Daqui para frente, tudo vai estar relacionado à inserção costal. Vocês observem que nos slides está bem específico, bem explicadinho para vocês entenderem de uma forma melhor como funciona, tá? Voltando aqui, eu só queria aclarar para vocês uma coisa. Rapidinho. Aqui. Tá? Aqui, bem no início, fala de pilar principal direito, esquerdo, até onde eles vão.
Aqui nós temos, desses pilares, partem fibras que vão formar o que nós chamamos de hiato aórtico, pilar acessório, fibras que são medianas, mas não foca isso aqui não, tá? Não precisa ficar preocupada com essa parte aqui do slide não, porque a gente vai comentar dessas fibras um pouco mais para frente. O que eu quero a princípio que os senhores saibam é em relação à inserção desses pilares. Pilares principais, pilares acessórios e terceiro pilar. Nada mais que isso, nada mais do que eu já passei para vocês ali no quadro, não precisa ficar com medo de coisas a mais, tá? Então aqui nós temos pilares acessórios, esses pilares acessórios aqui, fala para vocês que se insertam em L1 e L2, o que eu já disse a vocês, já expliquei a vocês, e depois falam aqui de ligamento arquato medial, que é conhecido como arco de psoas. Mais para frente, nós temos aqui a mesma coisa falando de ligamento arquato lateral, que está relacionado ao arco do quadrado lumbar. Para aqueles que não entenderam o que é psoas e o que é quadrado lumbar, eu faço um breve resuminho para vocês. Nós temos essa região aqui, ok? Que é chamada de espaço ou região tóraco-lumbar. Nessa região, nós temos dois músculos importantíssimos que formam a parte da parede posterior da cavidade abdominal. Bom, professora, então se eu tenho um músculo quadrado lumbar e eu tenho um músculo psoas, né? O psoas sendo medial e o quadrado lumbar sendo lateral, esses dois músculos, eles estão aí, por quê? Porque eles têm uma inserção um pouquinho mais superior a nível torácica e eles precisam descender essa inserção a nível lumbar. Por isso que eles têm que ter esses elementos vazados, ou seja, esses arcos, para essa fibra muscular descender, ok? É só isso que vocês têm que saber em relação a psoas e em relação a quadrado lumbar. Continuando, falando da nossa inserção aqui, indo para a inserção costal, nós sabemos que nós temos 12 coxilhas de cada lado, ok? Mas nós só vamos precisar aqui lembrar que essa inserção vai aproximadamente da 7ª até a 8ª coxilha. Como assim, professora? Eu vou apagar aqui, porque acredito eu que já deve ter dado tempo suficiente para vocês copiarem. Se não, não tem problema. Quando a gente se reencontrar, eu faço de novo para vocês isso aqui, tá bom? Mas olha só. Terminando aqui inserção lumbar, comentamos das inserções lumbares, nós precisamos falar de inserção costal. E quando a gente fala de inserção costal, eu não preciso que os senhores gravem até a primeira coxilha, porque ela não é utilizada aqui nesse momento. Nós só vamos falar aqui em questão de inserção torácica ou inserção costal, melhor do que torácica, né? Inserção costal, nós vamos falar de algumas coxilhas. Em realidade, ali diz assim, ó, se inserta na cara medial das 6 últimas coxilhas por meio de arcos, tá? Então nós temos aí às vezes uma briguinha literária que alguns livros trazem que é até a 6ª coxilha e outros falam que é até a 7ª ou 8ª. Deixamos então uma projeção entre 6ª até 7ª coxilha, que eu acho que não vai alterar aí nada a situação para vocês, tá bom? Fator importante. Professora, por que cara medial e não cara lateral? Se fosse lateralmente, eu acho que seria a coisa mais estranha do mundo a gente aparecer peixe, né? Com aquele negocinho aberto aqui para fora, uma coisa estranha. Não, tem que ser para dentro mesmo, tá? Então ele se inserta na cara medial dessas coxilhas. Falando aqui dessa inserção, nós temos que lembrar que, vamos colocar aqui, aproximadamente até a 6ª coxilha, ok? Mas vamos lembrar algo simples, que nós temos a inserção que saiu lá da 12ª coxilha, ok? Da 12ª coxilha eu tenho a 11ª coxilha, da 11ª coxilha eu tenho a 10ª coxilha e assim sucessivamente até a 6ª coxilha. Beleza. O que eu quero fazer com isso? Eu quero, como eu disse desde o início, que vocês, senhores, sempre lembrem que nós estamos falando de uma progressão de inserção, tá? Então eu tenho que imaginar, fechar meu olhinho, imaginar a vértebra lumbar, L1, L1, 12ª coxilha, imaginar esse desenho aqui que eu quero que vocês imaginem. É isso que eu quero que vocês tenham em mente.
Olha lá, se eu tenho a minha inserção que saiu lá, estamos falando daqui, ó, 12ª, tá vendo? L1 para a 12ª coxilha. Eu falei que esse é o ligamento arquato lateral, ou arcada do quadrado lombar. Eu quero que vocês observem da 12ª à 11ª. Esse primeiro arquinho aqui, ó, 12ª à 11ª. Prestem bem atenção. 12ª coxilha forma um arco para inserção em relação à 11ª. 11ª coxilha forma um arco em relação à 10ª coxilha. Tá, da 10ª coxilha para a 9ª, da 9ª para a 8ª, da 8ª para a 7ª, da 7ª até a 6ª. Pessoal, continuando o assunto aí, ó, voltando aqui a falar de diafragma, terminando aqui a parte de inserção external. Nós estamos falando aqui, voltando só um pouquinho, hiato de Marfan, triângulo de Larry. Ok, professor, entendemos isso aqui. Ressalto mais uma vez a importância de saber esse conteúdo. A importância é porque lembra que eu comentei com os senhores que aqui nós temos uma artéria importantíssima, é a transição da artéria mamária para epigástrica superior, tá? Mais para frente esse conteúdo vai ser desenvolvido com os senhores, então não se preocupem. O que eu quero que vocês saibam em relação à inserção external? Que o diafragma sim se inserta em relação ao esternon. Perfeito. E nessa inserção nós temos dois espaços, dois vacúolos, que nada mais é que nós chamamos de hiato de Marfan, a região triangular de Larry. Belezinha? Continuando aqui, vamos progressar. O diafragma, gente, não sei se vocês perceberam até agora, que todo o centro, ele é branco, em volta avermelhado. Lembra que eu falei que branco assemelha, faz referência a quê? A tudo que é fibra, fibra tendinosa. Essas fibras tendinosas, elas vão fazer o reforçamento desse músculo, tá? Essas fibras tendinosas nós chamamos aqui de folíolo. Folíolos, é como se fossem folhas. Nós temos um folíolo anterior, um folíolo esquerdo e um folíolo direito. Professora, esse centro tendinoso tem alguma característica específica? Sim, ele é brilhante, ele é nacarado. Mas o que mais, professor? O que ele importa? Aí teve um cidadãozinho que descobriu e deu o nome de espelho de von Helmont. O que é o espelho de von Helmont? Nada mais é que a forma brilhosa, nacarada, que tem esse nosso centro tendinoso. Ok? Ele é chamado de centro tendinoso ou centro frênico. O que eu quero que os senhores prestem atenção, observem, é uma coisinha simples, que aqui nós temos 3 orifícios. Tá? O primeiro orifício é um orifício chamado de vena cava. O segundo orifício é onde nós vamos encontrar o esôfago. E o terceiro orifício, aqui o terceiro orifício, é onde nós temos a aorta. Tá? Eu disse a vocês no início da nossa aula que o diafragma serviria como um tabique, separando o tórax do abdômen, abdômen e tórax, assim sucessivamente. O que isso importa? Importa que observem que a vena cava, ela vai estar localizada, o hiato da vena cava, o hiato que eu falo é buraco, tá? Orifício, que o hiato da vena cava vai estar localizado no centro tendinoso. Como assim, professora? Vai estar localizado aí porque a vena cava inferior, ó, segredo, é o principal meio de sustentação do fígado, desse órgão que está aqui localizado no hipocôndrio direito, que pesa aproximadamente 1,5 kg. Belezinha? Bom, e também é o que diz, para complementar a história aí, ó, do trevo de 3 folhas. O que é trevo de 3 folhas? Nada mais é que essa estrutura chamada de centro tendinoso ou centro frênico possui 3 folíolos, então por isso falam que nós temos aqui um trevo de 3 folhas, tá bom? Espelho ou espejo de von Helmont nada mais é que, porque ele é brilhante, nacarado, beleza? Por que o único hiato, o único buraco, orifício que fica localizado dentro dele é o da vena cava inferior? Porque a vena cava inferior é o principal meio de sustentação, de fixação de quem? Do fígado, que é um órgão que pesa aproximadamente 1,5 kg. Beleza? É espantoso, mas é a verdade. Bom, então aqui só fala das bandeletas de Burgeri, mas bandeletas de Burgeri nada mais são que o direcionamento dessas fibras, tá? Eu tenho uma bandeleta aqui e eu vou ter outra bandeleta. Mas para que essa bandeleta, professora? Nada mais que bandeleta semicircular superior e bandeleta semicircular inferior.
vão constituir a estrutura que nós chamamos de folíolo. Mas isso aí é um detalhe, apenas um detalhe, ok? Aqui nós falamos que em constituição anatômica seriam duas cúpulas, uma cúpula direita e uma cúpula esquerda. Falamos também o porquê de cúpula aos senhores. Forames e orifícios é a estrutura principal agora, meus amores. O que é esses orifícios? São as estruturas que vão sair do tórax e vir para o abdômen. Primeiro orifício. A nível de T8, nós temos hiato da vena cava inferior. O que é hiato da vena cava inferior, professora? É essa veia aqui que nós vamos conhecer mais para frente no conteúdo de coração. Veia cava inferior, ela descende junto com quem? Nervo frênico direito. Vena cava inferior está do lado direito, para quem não está localizado ainda. Nós temos um outro orifício a nível de T10, que é chamado de hiato esofágico. Hiato esofágico descende junto com o nervo vago. Nervo vago esquerdo na frente, direito atrás. Lembrem lá, ó, a mão do boxeador. Vago esquerdo na frente, direito atrás. E a nível de T12, nós temos um outro hiato, aqui, um hiato mais posterior de todos, que é o hiato aórtico, que descende, ou melhor, descende a artéria e ascende o que nós chamamos de conduto torácico. Gravem aí, prestem atenção, anotem que nós temos T8, T10 e T12. Vena cava com nervo frênico direito, esôfago com vago esquerdo na frente, direito atrás e a aorta mais posterior com conduto torácico. Isso aí é o que é importante, isso aí é o que vocês precisam saber em relação ao que nós chamamos de hiatos. Percebam aqui, vena cava descendendo, a única que está presente dentro do centro frênico ou tendinoso, esôfago e a aorta abdominal. O que é esse verdinho aqui, professora, que parece uma mãozinha? Isso aí nada mais é que conduto torácico, tá? Aliás, esse é o conduto torácico formado a partir de uma cisterna, chamada de cisterna de Kilo ou cisterna de Piquet. Mas a gente vai ver esse conteúdo mais pra frente, beleza? Não se preocupem, não se estressem, fiquem calmos. Lembrem, cava, esôfago e aorta. É o que vocês precisam saber. Mas para facilitar a vida dos senhores, nós temos também algo chamado de foramen acessório, que são pequenos forames que vão passar estruturas menores. Professora, é muito importante? É importante por dois sentidos, veia ásicos e vena hemiásicos, que nós vamos conhecer mais para frente. Mas, a princípio, o que eu quero que os senhores saibam é que, assim como eu tenho os hiatos e os forames principais, nós também teremos os que são acessórios menores para passarem estruturas menores, principalmente vena ásicos e vena hemiásicos. Beleza? Estão cansados? Respirem, cansem não, é só o começo, bora lá. Quando a gente fala em relação torácica e abdominal, eu disse para vocês, primeiro, se eu tenho meu diafragma aqui, meu coração descansa, se eu tenho coração, eu tenho ambos os lados, pulmões, abaixo, abdômen, fígado, estômago e um pouquinho mais para o lado esquerdo, baço. Beleza, galera? Aqui vocês vão ver peritônio, glândula suprarrenal, rins, mas é muita coisa para um momento só. Isso aqui, quando a gente for aprofundar em abdômen, a gente fala mais detalhadamente dessas relações. Ok? Então, aqui nós temos a nossa parte cardíaca, tá? O ápex, a ponta do coração. Aqui seria a estrutura de base. Então, nós observamos que essa parte do ventrículo descansa em cima do diafragma. Beleza? Aqui nós temos o fígado do nosso lado direito, o baço um pouquinho mais para trás do lado esquerdo e o estômago, que são os principais órgãos que fazem relação com o diafragma. Beleza? Aqui, o que isso aqui importa para nós? Doutor, o que é isso? Esse aqui, mais posterior, é o esôfago. Aqui nessa imagem nós temos o nervo vago esquerdo, ok? E essa imagem aqui, vocês podem ver que ele descende bem posterior. Nesse espaço, nessa zona, vai estar alojado o coração. E essa aqui é a nossa veia cava, tá? Aqui mais para trás, atrás do esôfago, nós temos o descenso da aorta. A aorta que até então aqui é torácica. Passou, cruzou o diafragma, ela vira abdominal. Beleza? Percebam que aqui nós temos a estrutura da cúpula superior e da cúpula inferior.
Cúpula diafragmática superior é vascularizada pela artéria diafragmática superior, obviamente, rama da aorta torácica. E cúpula diafragmática inferior é vascularizada pela artéria diafragmática inferior ou subfrênica, que nada mais é que uma rama da aorta torácica. Mas, professora, eu estava lendo aí e eu vi que o diafragma também é vascularizado por uma outra artéria chamada de pericardiofrênica. Realmente, a artéria pericardiofrênica dá uma rama mínima que vem para a região central diafragmática, ok? Então aqui, só para incrementar o que eu acabei de falar para vocês, está aqui pericardiofrênica, musculofrênica e frênica inferior, tá? Essa pericardiofrênica também chamada de diafragmática superior, musculofrênica ou toracofrênica e frênica inferior. Belezinha? E em relação à veia, nós vamos ver ali que elas têm segmento com veia cava. Vamos, quando falar de veásicos e hemiásicos, também entender isso. E o que importa, inervação. Inervação diafragmática é dada pelos nervos frênicos, direito e esquerdo, que eu comentei aos senhores, que é uma rama do plexo cervical, raiz de C4, e também os últimos 6 nervos intercostais. Beleza, galera? Então eu tenho nervo frênico direito, inerva minha cúpula diafragmática superior mais ao lado direito. Nervo frênico esquerdo, dá uma voltinha na ponta do coração, inerva minha cúpula diafragmática superior. Ok? Quando o nervo frênico direito descende com a vena cava, inerva a cúpula diafragmática inferior. Então, quando eu falo em frênico, eu faço referência a diafragma. Isso daí é fácil, é simples. E junto, 6 últimos nervos intercostais. Ok? Aqui mais um gráfico para vocês. Essa aqui em vermelhinho, artéria, e aqui em azul nós estamos aqui grafitando o que seriam a parte dos nervos, beleza? Aqui descende o nervo frênico esquerdo e nervo frênico direito, e aqui nós recebemos ramos que são intercostais, certo? Mais uma vez aos senhores, nervo frênico esquerdo dá uma voltinha na ponta do coração, para no diafragma. Nervo frênico direito descende junto com a vena cava. Certo, meus amores? Ação principal, nós sabemos que, principalmente de tudo, ele é um motor primário expiratório, tá? Aqui diz que ele aumenta o volume da cavidade torácica na inspiração e diminui a pressão intratorácica para que os pulmões se llenem de ar. Aumenta a pressão intraabdominal. Simples. O que vocês têm que saber? Que ele é o motor primário para isso aqui, ó. Expiração, certo? Isso é fundamental, a importância que os senhores têm que saber. Beleza? Aqui nós temos um exemplo da movimentação. Nosso diafragma está assim normalmente. Então, quando nós expiramos, ele faz um movimento de descenso e depois volta ao normal, ok? Auxiliando o quê? Auxiliando na movimentação dessa nossa caixa torácica. Com isso, eu agradeço aos senhores, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinho!